Aleluia. Bom dia, irmãos. Amém. O Senhor Jesus Cristo continue dando a sua graça a cada um de nós. Nós não somos merecedores de nada, mas o Senhor nos deu a sua graça. Amém? Vamos ficarmos de pé. É natural. E abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6. E tornou a Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levar dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aúa, filhos de Abinadab, guiava o carro novo. E levantando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau e de faia, como também com harpas e com saltério e com tamborins e com pandeiros e com símbolo. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abriu ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até ao dia de hoje. Senhor Deus, amado Pai, amoroso Senhor Jesus Cristo, nós somos agradecidos por nós estarmos aqui esta manhã, ó Deus, por cada irmãos que estão conectados esta manhã, os irmãos lá em Guaíba, Senhor, abençoa eles ali em Novo Hamburgo, ó Deus, Cachoeirinha, aonde eles estão agora, Senhor, nos 4 cantos desta terra. Toma em tuas mãos, nós somos gratos ao Senhor, ó Pai,
como disse o irmão, pelo mal não ter batido em nossas portas. Ajuda-nos a nós sermos melhor para o Senhor nesta manhã. No nome de Jesus, nós viemos aqui com o único intuito, Senhor, ó Pai, adorar o Teu nome. Agora nós não queremos adorarmos, Senhor, imprudentemente. Queremos adorarmos, Senhor, na Tua beleza da Tua vontade perfeita. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos, sabendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Pode sentar no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe ao irmão Hilton, está com sua família aí. Irmão Vilto, Deus abençoe, seja bem-vindo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um assunto que eu já tinha começado esse assunto, eu creio que lá em Alecrim. Eu creio que foi, eu falei sobre quem deve conduzir a arca e como conduzi-lo. E creio que já está com mais ou menos um ano que falei sobre esse assunto, se bem não me falha a memória. E isso sempre vinha, vez por outra, eu orando. Isso vinha à minha mente de continuar sobre este assunto. Nós ouvimos, eu creio que foi a mensagem que mais foi difícil para o irmão Branham, foi casamento e divórcio. Foi muito difícil para ele. Ele disse que este assunto rasgava ele. Porque sempre as pessoas estavam buscando a ele a respeito de casamento e divórcio. Sem falar que os seus melhores amigos, ministros, ali junto com ele, já tinha casado 2, 3 vezes. Né? Porque nas denominações são assim, você se separa hoje e casa amanhã e está tudo bem. Tá? Mas, falando sobre esse assunto, quem deve conduzir a arca? E como conduzi-lo? Tá? Nós estamos nos dias tão perversos. O irmão Brena disse que os ministros, eles não sabem mais qual é a sua mão direita e nem a esquerda. E se os ministros é assim, imagine os demais. Porque o próprio Deus diz que o povo erra por falta de conhecimento. Tá? E uma coisa que dói muito na minha vida, na minha alma, e eu digo a vocês com todo o ardor do meu coração, eu não preferia de modo algum estar aqui em cima. Porque, eu vou dizer nós, de uma maneira geral, nós não queremos permanecermos com a verdade. Vivermos na verdade. Sabe? Nós queremos lamber ela, mas não comê-lo. Que é uma coisa diferente.
ambas as coisas está indo à boca, mas só comendo é que desce. Só comendo é que você sente verdadeiramente o sabor. Então, esses dias são os dias mais difíceis que se há sobre a face da terra. Eu estava de madrugada meditando e pensando sobre esses assuntos, e me veio sobre o que o irmão Brana pregou, 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão. Sabe? Uma tapinha nas costas é o suficiente para um irmão ou uma irmã concordar com algo que não é escriturístico. Tá? Basta um elogio, ou então apresentar algo que favoreça aquela pessoa que está errada. Nessa mensagem, um guia 89, nós vamos ver aqui uma coisa. Que é muito forte. Vocês sabem disso, tá? Até alguns irmãos até me criticam porque eu sempre falo com as mensagens na mão. Mas por que eu faço isso? Porque essas mensagens, elas não vão deixar eu errar ou falar aquilo que não está de acordo. Tá? Então, um guia 89, Josué lhes disse: agora siga a arca, porque nunca estiveres neste caminho antes. Deus não permitirá que a arca vá a nenhum lugar que não seja certo. Todos a seguiram, e ela atravessou direto o Jordão. A mesma coisa que é hoje, pelo Espírito Santo. Sim, Senhor. A única coisa que sabemos, se é o Espírito Santo ou não, nós vemos as manifestações dele. As manifestações vindicando a palavra. Agora veja bem uma coisa. Davi não era pastor, Davi não era sacerdote. Por isso, a poligamia estava na sua casa. Tá? Então, ele achou que poderia, se aconselhou com os jovens, e achou que poderia pegar a arca, a palavra, tá? E conduzir ela em lombos de boi. E quando ele fez isso, ele matou uma pessoa inocente. Porque Deus não permite. Escuta bem isso. Deixa essa coisa entrar. Deus não permite que uma pessoa que não seja um sacerdote, um pastor, conduza a arca. Ele nunca permitiu. Ele disse que a ira de Deus era porque a arca teria que ir sobre os lombos dos levitas. Quer dizer, sobre o coração, não sobre bois.
Porque muitos bois hoje estão carregando a arca de Deus. E tropeçando, tá? E vivendo imprudentemente com a palavra. Na mensagem, eu tentando fazer um serviço para Deus, fora de sua vontade, ele disse, note, ao fazê-lo, ele causou a morte de um homem sincero, falando lá de Uzá, colocando sua mão na arca quando não devia tê-lo feito. Um grande homem, sincero, pensou que a unção e tudo estivesse certo, mas a arca estava se movendo em sua maneira incorreta. Os bois, diz a Bíblia, tropeçaram, tá? Você vê que os homens andam tropeçando, tá? Andam tropeçando imprudentemente. Uma pergunta que sempre me veio, as pessoas têm perguntado, e têm mandado um e-mail, e pergunta, pode um pastor se divorciar? Pode um pastor se divorciar, tá? E casar de novo e continuar ministrando? Essa mesma pergunta fizeram ao irmão Brano. Essa mesma pergunta fizeram várias vezes ao irmão Brano. E o irmão Brano respondeu. E eu vou ler isso para vocês. Tá? Os bois, diz a Bíblia, tropeçaram, não os levitas. Os bois tropeçaram e o carro estava virando. E um homem sincero com o coração cheio de amor colocou a mão sobre a arca para segurá-lo. E foi ferido de morte, porque ninguém podia tocar esta arca a não ser um levita. Está vendo como Deus mantém sua palavra? Mantém seu canal. Mantém sua ordem. Uzia foi ferido de lepra. Aqui está Davi, totalmente. Causou a morte de um homem. E um grande desastre. Estando ungido com o Espírito Santo. Olha, meu irmão. A coisa está cada dia pior. Tá? A coisa está cada dia pior. Tá? Davi, um homem ungido com o Espírito Santo, levar à morte de um inocente. Então você pode imaginar quantos inocentes hoje estão indo à morte. E homens ungidos com o Espírito Santo, levando pessoas à morte. E um grande desastre, estando ungido com o Espírito Santo, ambos, porém, fora do canal de Deus, está certo, ele morreu. Isso deixou Davi morrendo de medo, e ele chamou o nome do lugar, como o irmão Jack leu, está vendo, ele marcou ali. Deixa eu voltar aqui. Dois, três, um.
creio que é. Ele disse, observe, a arca na Bíblia sempre é o tipo da palavra para nós. Porque era a palavra de Deus na arca. Note, a arca que trouxe, veja, como fizeram. Ela não foi colocada em sua posição original, ordenada por Deus. Agora Deus disse aqui atrás na lei que tem como devia ser feito, como a arca devia ser movida e por quem devia ser movido. Porém, Davi, sobre sua unção, tá? Meus irmãos, não falhem entender isso. E minhas irmãs, vocês que querem ser mulheres pregadoras e coisas tais, não falhem entender isso. Não importa quanto seja a sua unção, você tem de se pôr na posição provida por Deus. A unção de Davi estava bem, mas ao fazê-lo ele entusiasmou e cruzou a linha divisória. O que ele fez? Cruzou a linha divisória. Ao invés de colocar a arca em sua posição original, ele a transportou em um carro novo. E não sobre o coração dos levitas. Ela devia ser transportada no ombro dos levitas, o qual está acima do coração. A palavra não está na mente, não está no coração, não em um carro novo. O que foi isso? Alguns representavam algo novo. Davi fez ali. Falou de toda a denominação que algum dia haveria. A palavra de Deus não é para ser transportada por presbitérios estaduais, ou por bispo, e tais, e denominações. É o batismo do Espírito Santo no coração do homem, e não em algum movimento eclesiástico. O Espírito Santo é o tesouro do amor de Deus no coração de homens e mulheres para obedecer. Está vendo? Era nos ombros dos seus ministros. Seus ministros eram os levitas. Colocava sobre o ombro esquerdo e carregava aquela arca assim, porque estava sobre o coração. Eles tinham o fardo da palavra sobre o coração. Amém. Agora vocês têm o fardo da palavra sobre o coração? Amém. Agora vocês têm o fardo de sua denominação sobre o seu coração? O fardo de sua congregação? Se vai construir isso, ou fazer aquilo, ou fazer alguma outra coisa, o fardo de quanto mais vai fazer a sua denominação, ao invés do fardo da palavra do Senhor. Até que este povo veja somente a palavra de Deus e nada mais. Mas vocês a têm em um carro novo agora. Está vendo? Eles a estão carregando até mesmo aqui no concílio ecumênico, sobre ombros. Eu não quero me tornar crítico, e que Deus me ajude, estou somente lhe dizendo a verdade. Amém? Eu tenho sido muito criticado. Sabe? Há pouco, foi ontem, essa semana, não sei se foi sexta ou foi ontem, eu estou sabendo que até homens do governo federal estão me investigando. Tá? E ministro de todas as ramificações. Tá? Tem um denominacional aí que agora não quer me deixar mais em paz. Tá? Uns dias passados aí, nosso site foi tirado do ar 3 ou foi 4 vezes.
E eu sei, eu não sou um tolo de achar que a igreja, do modo geral, me apoia. Eu não sou um tolo de achar isso. Mas eu sei, sabe, que os verdadeiros vão estar ao lado da palavra. Entende? Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo de ser preso. Tá? Não. E alguns até dizem que eu não tenho amor. Se o amor não for corretivo, ele não é amor. Agora você pode olhar, todos que dizem que eu não tenho amor, você pode olhar a conduta deles e delas. Vive numa vida, sabe, de pensamentos mundanos, entende? Procurando casamentos fora da Bíblia, namoros fora da Bíblia, tá? Mas eu sei que Deus tem guardado, como disse o irmão Brana antes de partir, que homens pobres de cor, sabe, que não é amante de mulher, que não é amante de dinheiro, ficaria com esta palavra. Eu digo uma coisa a vocês, não é fácil eu estar aqui, tá? 239, ele disse, agora aqui estava Davi, rei. Davi estava tentando fazer a mesma coisa aqui. Ele tinha tomado isso sobre si próprio. Bem, isso é ótimo. Temos de ir. Veja, muitas pessoas, o que diz, capitães, tu tem 10 mil? Glória a Deus, Davi. Eu sinto o Espírito. Ele sentiu. Ele de fato sentiu. O que pensas, Davi? Tu o sente? Glória a Deus. Ele está sobre mim todo. Examinemos isso e vejamos se está certo. Vejamos onde a arca tem o seu lugar próprio. Tá? Então, a arca não pode ser conduzida por um diácono, por um evangelista, tá? Por um mestre, um doutor. A arca tem que ser conduzida, tá? Nos lombos dos levitas, dos ministros que Deus escolheu. Um diácono não pode celebrar um culto de Santa Ceia e dar ceia. Um evangelista não pode celebrar um culto de Santa Ceia e dar ceia. E isso é conduzir a arca de Deus incorretamente. Mas os homens fazem isso. Tá? Os homens fazem isso sem nenhum temor. Mas todos os dias, um usar está colocando a mão imprudentemente na arca, tá? E Deus está abrindo ele no meio. Todos os dias. Tá? Um rei que achava que poderia fazer isso. Entrou ali, tomou os incensários, tá? E ele foi acender as lâmpadas, e os sacerdotes disseram, rei, não faça isso. Tu é o melhor rei que nós temos, não faça isso. Tu é um grande rei. Tem os levitas, tem os sacerdotes para fazer isso. Mas ele se achou que poderia fazer e saiu de dentro do tabernáculo completamente leproso. Por quê? Está vendo? Quantos não estão com lepras hoje mesmo? Ministros leprosos. Tá? Ministros leprosos. Deixa eu continuar aqui, 4, 5, ele diz, ele tinha o Espírito Santo,
Mas o que você acha que o pai estava pensando? Como eu enviei Natã, esse profeta até lá, ele sabe o que fazer. E do mesmo modo sabe Davi. Mas agora ele está simplesmente todo entusiasmado e cruzou sua linha divisória e foi fazer isso, tá? Então, muitos de nós estamos cruzando a nossa linha divisória, espiritualmente, tá? Por achar que nós podemos, que qualquer um, por exemplo, até mesmo o povo da mensagem, ele diz assim, não, as mulheres não podem pregar, isso é verdade. Só quem pode pregar é os homens, isso é mentira. Tá? Isso é mentira. Você pode me mostrar aqui, me dê um versículo bíblico que todo homem pode pregar. Quem pode pregar é homens comissionados por Deus, que Deus chamou para pregar. Tá? Se Deus não chamou, é melhor você ficar aí no seu cantinho e você não pôr sua mão na arca e virar um usar, entendeu? Ou então um leproso espiritualmente. Um 5:9. Lembre-se, porém, ele sendo rei, ele recebeu a revelação. Ele ultrapassou o seu lugar. Havia um profeta na terra chamado Natã. E ele era o que tinha sido ordenado para receber a revelação. Se há qualquer coisa para ser falada, ele disse, o Senhor não faz coisa alguma até que o revele aos seus servos, os profetas. Mas veja, Davi sendo rei, com a unção sobre si, agora isso é a escritura, a unção sobre ele. Ele recebeu a verdadeira revelação. Mas estava errado, porque Natã era o profeta daquela era. Agora veja bem uma coisa. Veja bem uma coisa, se o irmão Brano é o profeta daquela era, então nós temos que examinar o que o profeta disse a esse respeito. Agora veja bem uma coisa ainda. É que se o profeta, tá? Deixa eu ver aqui. Perguntas e respostas, tá? Está em espanhol. Eu creio que é 286. Tá? É bom vocês, abram suas Bíblias aí em 1 Timóteo. Tá? Nós estamos numa escola. Primeira Timóteo. Aqui teve um ministro, né? Eu achei tão. Esse ministro ele é da revelação da revelação. É tanta da revelação. Ele olhou para mim e disse assim, pastor Demonte, o senhor sabia que casamento e divórcio é só para os membros da igreja? Aí eu disse, mas não é para nós não. Eu disse, não, é só para os membros da igreja. Então, capítulo 2, capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 2. Vamos ver. O irmão Brana só respondeu o que está escrito na Bíblia. Né? Pergunta e resposta 286. Irmão Brahma, que ministre uma pessoa que tem uma companheira divorciada que vive, que se volve a casar e de venir a mensagem. Ele disse, bem, em 1 Timóteo, tá? Em 1 Timóteo.
Ele disse, se vocês querem anotar, isso também está em Tito, tá? 1 ao 6. Anote. Eu quero que vocês leiam para esta pergunta. Vê se algum anela ao ministério. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Que coisa, hein? Marido de uma mulher. Marido de uma mulher. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso e topo ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modestia. Tá? Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Ponto de interrogação. Tá? Então, convém, pois, que o bispo, que o pastor, que o sacerdote seja marido de uma mulher. Tá? Marido de uma mulher. Agora vamos aqui uma coisa. Eu sei que isso aqui vai pegar, tá? Mas Deus é bom. Tá? Vamos aqui. Vimos suas estrelas e viemos adorá-lo. Agora eu gostaria de passar isso à frente. Abra suas Bíblias em Deuteronômio. Tá? Deuteronômio capítulo 22. Creio que é isso. Vinte e 22 e 23. Tá? Eu gostaria de passar isso para frente antes de seguirmos adiante. Desposar. O mesmo que noivado. No Oriente, era o mesmo que casar. Contrato de casamento. Logo que eles se desposavam, estavam casados. Quando o voto sagrado entre eles eram feitos, leia Deuteronômio 22, 3. E você descobrirá que quando esta mulher e o homem concordavam em casar, mesmo que não fizesse o voto por meses mais tarde, se eles até mesmo rompessem aquele voto, eles eram culpados de adultério. Você lê aí capítulo 22, 23 e você vai seguindo. Tá? Você vai ver se, eu creio que é aí, que se alguém apanhar aquela moça e tentar tirar sua honra e ela não gritar, tá? Entendendo? Ela era morta. Tá? Eles eram culpados de adultério. Isso é correto. Quando eles desposavam, ele estava da mesma foram que casados. A lei ainda não lhe havia dado o direito de viver como marido e uma mulher ainda. Mais adiante de Deus, quando eles prometiam um ao outro as palavras deles eram seladas no reino de Deus. E romper aquilo era como cometer adultério. E agora José estava desposado com Maria. Se os irmãos ministros, se vocês estudassem isso, o suficiente,
Isso esclarecia este casos de casamento e divórcio que são tão pesados e diferentes entre as pessoas hoje. Agora observe José, seu esposo, sendo simplesmente um homem, vê? Agora nós descobrimos que isso não poderia ser rompido. Tá? Então, até ministro hoje, que já deram sim para uma outra moça, tá? E não casaram com ela, e casou com outra. Segundo a palavra de Deus, segundo o que o profeta nos ensinou, ele está em adultério. E está conduzindo a arca de Deus erroneamente. Tá? Vamos continuarmos aqui. Ele disse, os jovens, homens de meia idade, homens casados, não tem mais respeito pelos seus votos de casamento. É verdade, sabe? Tem um casal aqui que eu te falar. É uma coisa terrível. É um escândalo nesta rua. Eu gostaria, como eles não estão aqui, eles dois, eu não vou citar os nomes, mas eles são um escândalo nessa rua. Pensando o sangue de Jesus. Sabe? Tem pessoas nesta rua, talvez não se converta por causa do mau testemunho dos dois. Não tem respeito pelo casamento. Não tem respeito um pelo outro. Sabe? Veja o que o profeta disse. Eu gosto do irmão Branco. Porque ele simplesmente toma mulheres e mora com elas em qualquer parte. O irmão Branco disse, exatamente como os cães. Meu irmão, você está aqui, por que você não vem com ela? Diz, pastor, eu quero pedir meu casamento. Não viva como um cão, como uma cadela, sabe? Sem respeito um pelo outro. Maltrata a esposa, maltrata o esposo. Um cachorro tem melhor respeito e mais moral do que certas pessoas têm. Olha que coisa terrível é isso, irmão. Essa coisa terrível, irmão. Hã? As pessoas têm raiva de mim porque eu leio o que o profeta disse. É ele que está dizendo, irmão. Isso está na mensagem, a semente da serpente 18. Um cachorro tem melhor respeito e mais moral do que certas pessoas têm. Eu sei que isso é terrivelmente forte, mas isto é certo. Por quê? Porque essa é a condição mesmo que as pessoas têm. Tá? Vamos continuarmos sobre este assunto. Tá? Então nós lemos na Bíblia, em Timóteo, que é marido de uma só mulher. Tá? Ah, mas ela me traiu. Não é assim? Ela me traiu. Então se ele fosse honesto com Deus, se ela traiu, tá? Ela quebrou os seus votos, ela rompeu, tá? Então ele deveria descer do púlpito. Porque ele não pode ministrar com uma mulher viva. Paulo disse, enquanto vive, estão ligados. Capítulo 7 de 1 Coríntios. Enquanto vive, estão ligados. Então o irmão Brando disse, é melhor descer. Vamos aqui o que o profeta disse. Hebreus capítulo 6, parte 2. Pergunta 87 e 89, ele disse, aceita Meda Broi como minha esposa. Foi o que o amor fez por ela. O que fez ela em apreciação? Ela é uma boa mulher. Ficar em casa, cuidar das crianças. E vive fielmente uma boa vida. Isso não é porque não somos casados.
Nós somos casados. Mas ela faz isso em apreciação. Se ela percorresse o centro da cidade todos os dias, entrasse em cada lojinha e saísse andando pelas ruas, e não lavasse os pratos ou nada. Escuta, irmão. Escuta, irmão, isso aqui. E não lavasse os pratos ou nada, nós permaneceríamos casados. Absolutamente. Quando fiz meu voto, aquilo ficou estabelecido. Ela é minha esposa, enquanto houver vida em nós. Ela é minha esposa. Esse é seu voto. Mais que apreciação, ela demonstra por isso, ela fica em casa para cuidar das crianças e busca ser uma verdadeira esposa. Ele diz assim, eu poderia sair e ficar todo o tempo fora, simplesmente vagando por todo o país, e deixá-lo passar fome e tudo mais, deixar as crianças sem o que comer. Nós permaneceríamos casados. Até mesmo se ela se divorciasse de mim. Sou eu que estou dizendo, irmão. Quem está falando isso aqui é o profeta. Até mesmo se ela se divorciasse de mim, eu continuaria casado, correto? Eu continuaria casado, enquanto houvesse vida em meu corpo. Vocês entendem? Marido de uma só mulher. Vocês entendem? Que Deus o livre. Eu me separo da minha esposa se separa de mim. Você pode ter certeza que eu desço daqui. Porque eu sei que Deus nunca me chamou. Vou provar isso. Tá? Vou lhe provar isso. Isso é forte. As pessoas não gostam. Se não houver ninguém para falar, o que é a mensagem hoje? O irmão Moreno é profeta, glória a Deus. Tá? Deus enviou seus 7 mensageiros, glória a Deus. Mas mensagem é só isso. Quando fala assim, o batismo é no nome do Senhor Jesus, glória a Deus. As mensagens é só isso. As pessoas não entram verdadeiramente nas entranhas da mensagem. Você sabe por quê? Que quando nós entramos nas entranhas da mensagem, nós vamos ter que viver uma vida pia, uma vida limpa, uma vida de santidade ao Senhor. De santificação ao Senhor. Porque santidade só quem tem é Deus. Amém? Deixa eu ver aqui. Quarenta e nove almas que estão em prisão agora, em diante. Veja bem, aquilo que eu disse. Se eu, minha esposa, que Deus o livre, nós se separe. Eu desço daqui, porque Deus não me chamou para o ministério. Escuta aqui. Eu antigamente me perguntava, quando eu antes li a Bíblia, por que é que Deus deixou Abraão, este grande homem, afinal, ficar ali e dizer que Sara não era sua esposa? E como ele o deixou ficar ali e mentir acerca disso? E as coisas que ele fez. Então, como que ele, afinal, deixou Abraão sair da terra prometida, de onde ele lhe disse para não sair? Qualquer judeu que saía da terra prometida, se tem apostatado. Porque Deus deu esta a eles e os comprometeu a ficarem ali. Veja, e eles saíram dela. Deste modo, ele desceu até Gerar. Mas, se não tivesse sido por isso, então, escuta, Abimeleque, esse rei ali embaixo, nos países filisteus,
apaixonou-se por Sara. Apaixonou-se por Sara e ia se casar com ela. E era um homem bom, um homem justo. E depois que ele, provavelmente, isso soa ridículo, mas para deixar bem real para vocês, depois que ele tomou o seu banho noturno, e se vestiu o seu pijama, e fez as suas orações e foi para a cama, o Senhor apareceu para ele e disse: tu já está praticamente morto. E o homem não havia feito nada. Está vendo? Ele foi absolutamente enganado por ambos, Abraão e Sara. Isso mesmo, ele diz: tu tomaste mulher de um outro homem. Veja, e eu não ouvirei as tuas orações. Não importa quanto tu ore, tu já estás praticamente morto. Porém, este homem é meu profeta, está vendo? Que Deus não deixou. Tá? Deus não permite, Deus não deixou que um outro homem... Como? Se Deus me chamou para o ministério, como é que Deus vai permitir que um homem passe a perna na minha esposa? Então ele não me chamou, meu irmão. Porque a Bíblia, Deus quando chama, chama os dois. Não a mulher no ministério. Mas seja para ajudadoras daquele ministério. Porque ministério é do homem, não é de uma mulher. Mas quando Deus chama, chama os dois. E os pregadores dizem isso. Baseado exatamente nesta passagem do que Deus falou sobre Abraão. Mas os homens passam por cima disso. Tá? Eles passam por cima disso sem nenhum temor. Tá? Ele tem uma igreja cega que ele apoia. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Que Deus o livre. Eu caísse numa tentação e traísse minha esposa, eu não subiria mais aqui. Eu não tinha essa coragem. Mesmo que vocês me perdoassem, mesmo que vocês chorassem, eu não subiria mais aqui. O irmão Brennan disse que um ministério, ele é um copo de cristal. Uma vez quebrado, ele não tem mais o mesmo sonido. Você pode me amar, meu irmão. Você pode dar a vida por mim, arrancar seu olho por mim. Mas no dia que eu fizer isso, você vai ter uma pulga de trás da sua orelha. Não adianta, sabe? Não tente conduzir as coisas de Deus. E você que está sendo conduzido por essas coisas aí, tá? O que é errado, meu irmão. O que é certo é certo. Deixa eu ver aqui. Mas ainda, eu fiz o voto, até que a morte nos separe. Isso é correto. Nós permaneceremos casados. A Bíblia diz: o que Deus ajuntou não separe o homem. Entende isso? O que Deus ajuntou não separe o homem. Isso é enquanto houver vida em meu corpo. Eu fiz aquele voto, até que a morte separe. Isto é correto. Nós permanecemos casados. Mas, ainda dando uma pobre desculpa como marido, ela daria uma pobre desculpa como esposa. Então, se amamos um ao outro, nós nos ajuntamos e puxamos a carga junto. Esta é a maneira que é com Deus e sua igreja. Quando você nasce no reino de Deus, você terá suas altas e baixas, na verdade. Mas você permanecerá um cristão. Você continuará nascido do Espírito de Deus.
Deus terá que tirar da terra mais cedo. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial, recaiam e sejam outra vez iluminados para o arrependimento. Hebreus capítulo 7, parte 2, parágrafo 115 em diante, diz, Jesus voltou ao redor, disse, ouviste o que foi dito aos antigos, não matará. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se escolarizar contra seu irmão, já o matou. Foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já cometeu adultério com ela, dentro do coração. Ali está você. Aquilo deve ensinar às mulheres como se vestir, como fazer o que é certo. Você se veste errado e provoca os homens a olharem para você de uma maneira errada, você é culpado de cometer adultério. Simplesmente o mesmo como se você tivesse chegado ao fim do ato, se deitado com aquele homem. Jesus disse assim, e vocês pessoas, com esses temperamentos de lâmina de serra, que estão sempre descarregando em alguém, não pode tolerar as coisas como essas. Tenha cuidado. Você é culpado se você falar uma palavra contra seu irmão, que não seja certo, não seja justo, e ao redor e o dilacerar. Você não tem que cravar uma faca nas costas de um homem para matá-lo. Você pode arruinar seu caráter e matá-lo. Matar a sua influência. Falar contra seu pastor aqui, dizer algo ruim sobre ele. Você não faz ao menos que atirar nele. Dizer algo que não era certo sobre ele. Bem, matará sua influência para com as pessoas e coisas como aquelas. E você é culpado disso. O que Jesus falou, né? Às vezes a gente dá ouvido a espíritos caídos. O irmão Branham diz, a Bíblia diz que você não deve aceitar acusação contra um irmão sem que tenha testemunho, 2 ou 3 testemunhos. Mas nós fazemos isso. Nós matamos a influência daquele homem. Tá? Você mata uma irmã, você mata um irmão, tá? Não precisa, é a mesma coisa de você chegar com um revólver e atirar na cabeça dela, na cabeça dele. É a mesma coisa. Tá? Ele disse, agora ouçam. O que Paulo estava tentando chegar aqui. Eu amo esta velha Bíblia. Isso endireita você. Veja, simplesmente olha aqui. Agora, enquanto lemos os 4, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de espere. Eu creio que tenho outro versículo aqui, a ler. Aqui embaixo. Que não foi feito segundo a lei, mas o mandamento carnal. Aquilo é legal. Veja você, meu irmão, eu não devia, eu sei mais, não é isso. É o amor que faz isso. Como nós passamos por isso? Eu disse, se eu disse sobre a minha esposa, eu gostaria de ter 2 esposas. Irmão Brenão, dando uma, eu não sei como é que fala, dando uma, dando uma referência, dando uma inferência, tá? Ele diz assim, como nós passamos por isso? Como nós passamos por isso? Eu disse, se eu disse a minha esposa, sobre minha esposa, eu gostaria de ter 2 esposas. Eu gostaria de passear com ela aqui, fazer isso com esta ali. Mas, escuta bem isso. Mas, se eu o fizer, minha esposa se divorciará de mim. E meus filhos estarão em meu ministério estaria perdido. Não sou eu que estou dizendo.
Quem está dizendo isso aqui é o profeta. Eu vou ler algo mais aqui. O irmão Branham disse, Billy, o teu ministério poderia ser até maior do que o meu. Billy, tu teria um grande ministério. Escuta. Mas vamos ver. Minha esposa se divorciará de mim. Meu ministério estaria perdido. Ser sujo, hipócrita, podre, correto. Você não a ama direito, em primeiro lugar. É exatamente certo. Se você amasse, não haveria nenhuma lei acerca disso. Se você ama sua esposa, você nunca vai se divorciar dela. Se você ama seu esposo, você nunca vai se separar dela. Você amaria de qualquer maneira. Você ficaria com ela. Aquilo é exatamente certo. E vocês, mulheres, farão a mesma coisa aos seus esposos. Correto. Às vezes as mulheres se tornam o lugar, homens vê uma Jezabelzinha toda pintada, né? Até mesmo dentro da igreja nossa tem essa Jezabelzinha pintada, bonita. Vocês sabem. E ele irá ao redor. Cairá por ela. Talvez uma boa esposa. E então você chama um cristão. Que vergonha. Você precisa outra dose do altar. Correto. Algumas de vocês, e algumas de você, mulheres, olha ao redor para algum velho rapaz com cabelo liso, com tanta vaselina nele para te deixar de boca aberta. E então você, certa velha garotinha, aqui não muito tempo atrás, isso não é uma piada, porque eu não tenciono contar isso como uma piada. Mas as pessoas sabem que este não é um lugar para piada. Mais uma velha garotinha aqui, havia bons garotos aqui, garotos cristãos. Há muitos tempos atrás, quando eu estava pastoreando aqui, nós costumávamos ter classe só para jovens e homens. Eu falava às jovens mulheres no domingo à tarde, sobre sexo e coisas. Então no domingo seguinte, eu falava aos jovens, no domingo seguinte, à tarde, falava aos jovens homens. E tentava manter aquela coisa controlada. Certa velha garotinha começou a sair com certo velho baixinho, aqui no centro da cidade. Fumava cigarro e tinha um cantil em seu bolso, né, para botar bebida. E ela dirigia um pequeno carro Rodz, esse tipo de carro aberto com teto em cima. Ao redor da cidade. Eu não podia ver o que ela havia visto naquele garoto. Ela não vinha à igreja. Ela sentava lá fora. E punha na igreja ali fora. E então se sentava lá fora, ao lado de fora. E em seu carro. E esperava. Não entrava na igreja. Eu disse a ela um dia. Ela morava em New Albany. E eu disse, eu quero lhe perguntar algo, mocinha. O que no mundo você viu naquele garoto? E eu disse, em primeiro lugar, ele odeia a verdadeira religião que você tem. Ele despreza seu Cristo. Ele nunca se faria um esposo para você. Ele te fará infeliz por toda a sua vida. E eu disse, bem, há bons rapazinhos cristãos aqui com os quais você poderia sair. E ali seu papai e mamãe despreza a ideia de você sair. Mas você vai de qualquer maneira. E você pensa, eu tenho 16 anos. Ela começou a usar maquiagem e fugiu. E a primeira coisa, ela estava em estabelecimento de dança de beira de estrada. Ela foi para a eternidade agora. Mas então ela ficou aqui e foi sobre... e você sabe que, desculpa, aquela garota me deu ali atrás que ela amava aquele garoto. E ela disse, eu tenho uns pezinhos tão lindos
e ele cheira tão bem. Você poderia imaginar aquilo? Se perfumando? Aquilo é um marica. Aquilo é um marica, não um homem. Olha, eu disse, irmã, eu preferia sair com um garoto cristão que tivesse pés como cascalho e cheirasse como um furão selvagem, se ele fosse absolutamente um cristão, correto. Por isso que os casamentos dão errado. Tá? É melhor você ter olhar para um rapaz que ele cheira a gambá, mas que ele seja um cristão. Tá? Que ele seja um cristão. Perguntas e resposta número 3. Vou continuar sobre mais esse assunto. Ele diz, agora a única coisa a razão pela qual me preocupo a respeito das perguntas é que sempre há uma coisa sagaz. Ou melhor, uma coisa grave que sempre me incomoda. Olha, a gente ri sobre essas coisas. Mas às vezes nossas filhas lá na escola, tá? Está dando uma olhadazinha exatamente nesses maricas. Esses maricazinhas que botam um brinco na orelha. Tá? Faz um topetezinho assim. Entende? Uma camisinha bem apertadinha. Uma calça bem coladinha até os pés. São maricas, isso não é um homem. Ele pode andar perfumado como uma rosa. Tá? Mas é um marica. Nunca vai ter coragem de trabalhar. Tá? Quando falar de trabalhar, ele grita, mamãe! Isso é verdade. Tá? Mas ela não olha para um rapazinho que está ali em cima de uma carroça trabalhando. Entende? Em cima de uma carroça trabalhando ali. Entende? Ela não olha. Olha para o maricazinha. Tá? E às vezes alguns dos nossos filhos querem ser marica também. Se nós não puxar. Ou melhor, uma coisa grave sempre me incomoda. Isto é responder as perguntas sobre casamento e divórcio. Ó que coisa. Os telefonemas, as cartas. Certos irmãos enrolou-se em uma... olha só. Certo irmão enrolou-se em uma coberta e assentou-se no meu alpendre. Desde a meia-noite até o amanhecer do dia seguinte. Para perguntar sobre casamento e divórcio. Oh, meu irmão. Meu irmão, minha irmã. O mundo está perdido. Muitos pastores estão perdidos. Como o irmão Brana disse, sabe? Ministério está perdido. Podre. Olha só esse homem. Chegou meia-noite na porta do irmão Brana. Se enrolou-se no lençol. Ficou até o dia amanhecer um ministro. Para fazer perguntas sobre casamento e divórcio. Até o dia seguinte. Ministros. Me telefonando de todos os lados. Casado duas ou 3 vezes. E tudo isso. Ministros, pastores, ministros, ministérios. Eu desejo vos perguntar uma coisa. Eu sei que tenho vários deles que permanecem aqui. Eu não tenho visto todos eles. Mas vários deles permanecem aqui. Irmão Brana falando. Somente recorde disso. Para que vocês, pessoas que são casadas e divorciadas. Outra vez. Prometam uma coisa. Vocês têm colocado sua confiança em mim. E eu acho que isso não está sendo gravado. Vocês creem que eu sou o seu profeta enviado de Deus? Seu servo? O irmão Banana se dirigindo a eles.
Essas pessoas casados, tá? Seu servo, então tome minha palavra para isto. Você tomará, siga em frente, vivendo exatamente da maneira que você está. Não tente nada mais com isso. Tá? Agora nós vemos que ministros no Brasil fizeram exatamente o contrário. Tá? Era casado, tá? Com uma pessoa que já tinha sido casado. Entende? E conheceram. Não é que conheceu a verdade, não. Tá? Porque se tivesse conhecido a verdade, tinha permanecido no que estava. Tá? Como o profeta disse, você crê que eu sou o seu profeta, o seu servo enviado de Deus? Então ele disse, permaneça como está. Tá? Permaneça como está. E eu vou mostrar aqui casamento de divórcio. Não vou terminar em casamento de divórcio. Tá? Só mais uns 15 minutos, mais ou menos. Eu creio que eu vou terminar isso aqui. Eu estou me adiantando muito. Tá? Então, o que foi que eles fizeram? Olhou lá numa meninazinha, uma mocinha, tá? Se divorciou daquela e casou com a outra. E estão no púlpito ministrando, conduzindo a arca de Deus erradamente. Tá? Porque o profeta disse, meu ministério, se eu me divorciar, meu ministério estará arruinado. Tá? Aí Paulo disse, marido de uma mulher. Irmãos, essa Bíblia aqui pode dizer isso aqui 1000 vezes, mas você vai ficar contrário a ela. Você vai ficar ao lado de um errado do que ao lado de Deus. Por isso o irmão Breno disse uma coisa, eu também digo para vocês, eu prefiro 1000 vezes lhe magoar do que magoar Jesus. Essa é a diferença. Eu não me empreendo nem dízimo, nem oferta de ninguém. Tá? Sei também trabalhar. Deixa eu ver aqui. Então tome minhas palavras para isso. Você tomará, siga em frente, vivendo exatamente da maneira que você está. Não tente nada mais com isso. Mas viva simplesmente, siga em frente. Somente viva feliz. Você é salvo. Se vocês são cristãos, siga em frente, vivendo para Cristo. Ele teve uma razão para salvá-lo. Tá? Agora, quando eu voltar, o Senhor permitindo, eu explicarei isso para vocês. Na Bíblia, vem? Queria trazer, cadê casamento de divórcio aqui? Está aqui. Que ele iria trazer esta mensagem. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu não vou citar o nome desse irmão, porque esse irmão ele até já partiu, tá? Mas um irmão, amigo do irmão Branham, tá? Ministro. A esposa dele já tinha sido casada. E ele casou com ela. E ele ouviu o casamento de divórcio. Tá? Ele ouviu o casamento de divórcio. E quando ele ouviu o casamento de divórcio, tá? O que foi que ele fez? Ele orou a Deus. Ele orou a Deus, tá? Ele orou a Deus em secreto e disse a Deus que ele iria descer do púlpito. Quando passados os tempos, o irmão Breno ligou para ele. Ô irmão, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem? Ô irmão, eu queria conversar com o senhor. Vamos almoçar junto hoje. Nunca mais nós tivemos uma oportunidade de ficar junto e tal. Vamos almoçar junto? Ah, irmão, eu vou sim. Vou pegar meu carro, eu vou agora mesmo. E eles foram. E eles dois juntos lá, almoçaram e tudo e tal. E conversaram sobre uma obra internacional. Também não vou citar, entendendo, o país onde foi, tá? E a não ser que você venha pessoalmente a mim, aí eu vou lhe dizer.
mas eu estou ao vivo na internet. Esse irmão não se encontra mais conosco, tá? Já partiu para o Senhor, tá? E ele foram almoçar, e quando terminaram de almoçar, se despediram, então o irmão atravessou a rua. Quando o irmão estava na outra calçada, o irmão Brana deu um grito: irmão! Tá? E ele se virou e disse: o que foi, irmão Brana? O que foi, irmão Brana? E o irmão Brana apontou para ele: quem te mandou tu descer do púlpito? Ele quase morre no outro lado de congestão. Tá? E esse irmão foi para o país, tá? E fez uma grande obra. Tá? Mas por quê? Porque ele permaneceu com o que o Espírito Santo disse. Vamos ver. O Espírito Santo está mandando você ficar com o que você está. E que você não mexa mais em nada. Está vendo? Amém? Agora quando eu voltar, o Senhor permitindo, eu explicarei isso para vocês na Bíblia. Vê? Não fique contristado. Muitos homens já me disseram, contaram: bem, eu amo minha esposa, mas eu simplesmente terei que deixá-la. Está vendo? Eu simplesmente terei que deixá-lo. Eu não quero perder o rapto. Irmão Brando disse: não faça isso. Permaneça exatamente da maneira que está, até que ouça de mim outra vez. Vê? Sobre este assunto. Então, quando eu não posso explicar isso de 10 minutos. Isso tomará algum tempo para ser explicado. Agora, isso tem que ser nas Escrituras. Isso tem que ser o assim diz o Senhor. Se não é, isso não está correto. Eu conheço essas perguntas que Jesus disse aqui. Se um homem repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, e qualquer que casar com a repudiada cometa adultério. Essas coisas. Ele teve uma razão para dizer isso. Ele era Deus. E isso é sua palavra. Agora vamos voltar ao princípio e descobrir o que tudo isso significa. Vê? Então, traremos isso. Mas até que façamos isso, simplesmente siga em frente da maneira que você está agora. Exatamente da maneira como vocês têm feito. Se vocês são cristãos, se você é um casal cristão, e você é casado, e tem filho, e coisas assim, algumas cordinhas que te amarram, não deixe sua esposa ou seu esposo agora. Não faça isso. Vê? Espere até que me ouça outra vez sobre este assunto. Vocês me prometem isso? Levante a mão. Agora vocês confiam e crê em mim. Agora você crê em mim desse tanto. Ora, crê em mim somente um pouquinho mais. Longe do assunto. Agora vejamos, tem algumas outras boas nesta manhã. Ele disse: mas lembre-se, pergunta e resposta número 3. 163, ele disse: mas lembre-se, estas coisas acabam comigo. Pergunta a ele sobre o casamento de divórcio. Eu tenho um amigo do peito assentado aqui, homem e mulher, que arrancaria seu olho e me daria se eu os pedisse. Sim, Senhor. E eles são casados 2 vezes, talvez 3, assentado bem aqui. Bem aqui agora. Ele disse: o meu próprio filho, meu próprio neto, meu, e minha nora que eu amo. Veja, o Billy, como eu me coloquei ao seu lado, como ele tem se colocado ao meu lado. Mas para dizer a verdade, esta é a verdade real. Billy Paul, quando bem novo, se bem me falha a memória, 16 anos, ele foi lá, tá? E fez exatamente este voto com uma moça. Sem o pai da moça, sem a presença do profeta, sem nada, tá? E se casaram. Vamos ver o que é que o profeta disse. Tá? Eu gosto do irmão Brana. Tá? Ele disse: eu poderia sair daqui hoje e telefonar para alguma dessas assembleias de Deus, ou para alguma dessas pessoas
e lhe dizer, eu estava totalmente errado. Eu não vou ficar com aquela palavra. Eu ficarei com vocês. Quer dizer, o irmão Branham diz assim, se eu telefonar para essas assembleias, todos eles me aceitam por causa do meu ministério. Tá? Meu ministério. Entenderam? Mas ele disse, mas eu não posso ficar com a palavra. Entende? Porque as assembleias, elas não vivem com a palavra, né? Ele disse, eu não vou ficar com aquela palavra. Eu ficarei com vocês. Provavelmente, muito em breve, eu seria uma pessoa muito popular, com um dom de Deus. Lançaria toda a minha influência para uma daquelas organizações. Provavelmente eu teria um grande nome no meio deles. Eu não estou me importando com o meu nome no meio deles. Eu os amo. Esta é a verdade. Mas eu tenho que ser sincero. E eu seria um hipócrita se eu fizesse aquilo. E se eu seria um hipócrita, se eu permanecesse aqui, porque o meu próprio filho, que está aqui, se comprometeu com uma menina e disse, se mesmo que ele não teve a cerimônia, escuta, mesmo que ele não teve a cerimônia que ele disse sobre ele, não importa se ele viveu com a mulher, ou dormiu com ela, a menina, ou seja o que for. Quando ele fez aquele voto, ele estava casado. Billy Paul. Ou não, Billy Paul. Esta é exatamente a verdade. Ele estava casado quando ele fez aquela promessa. Se fosse eu, era a mesma coisa. Sabe, irmão? Como os homens estão conduzindo a arca de Deus? Como os homens estão conduzindo? Agora, meu irmão, minha irmã, o que eu tenho aqui nas minhas mãos, todos os ministros têm. Até os denominacionais. Tá? Ele disse, nós temos que ser honestos. Se eu não posso ser honesto com o meu filho, eu não posso ser honesto com vocês. Se eu não sou honesto com vocês, eu não serei honesto com Deus. E se eu quero que vocês creiam que o que eu vos falo é minha verdadeira e boa opinião, não faça nada mais fora disso. Simplesmente digam da maneira que eu disse. Aleluia. Vê? Porque eu vos digo a verdade. Eu digo o que o irmão Branham disse. Porque o irmão Branham disse a verdade. O irmão Branham disse, eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. Tá? Então não existe, meu irmão, um ministro se divorciar, seja por qualquer motivo, como foi perguntado a Jesus. Ele não tem o direito de pastorear mais. Eu digo até algo mais forte. Ele pode ter o dom, como o irmão Branham disse. Tem pessoas que têm um dom, mas não é qualificado. Tem pessoas que é qualificado, mas não tem um dom. Na escolha de diácono foi exatamente isso. Que o irmão na igreja do irmão Branham, um filho irmão. Ninguém conseguia botar o dedo nele. Aí, os irmãos, a junta de administradores, colocam o irmão para a reunião de diácono. E o irmão estava lá. Tá? Aí chegaram, sou irmão. Como vai? Tudo bem, irmão. O irmão é casado, sim. Poucos dias casado. Tá? Ah, o irmão é casado há poucos dias, é. Ah, o irmão daria um ótimo diácono, verdadeiramente. Mas o irmão não pode ainda, porque o irmão é casado, entendendo? E sua esposa é muito nova. Entende? Tem pessoas que são qualificadas, mas não têm um dom.
Tem outros que têm uns dons, mas não são qualificados. Tá? Entende? Deixa eu terminar. Agora eu não falo sempre assim com vocês, porque vocês são meus filhos. Irmão Brana falando. Amém, Jesus, ser filho do irmão Brana. Os chama assim. Eu vos tenho gerado para Cristo através do Evangelho. E quando estamos aqui juntos, simplesmente nosso próprio grupo assentado aqui, eu vos cortei um pouquinho, mas eu quero lhe dizer. Quando vocês chegam a mim e me perguntam qualquer coisa, eu vos dizer da melhor maneira que eu sei. Se isso está na palavra. Não importa se isso me condene. Eu tenho muito embaraço que deveria ser tirado de mim. Exatamente. Mas quando vocês me perguntam qualquer coisa, eu lhe digo, se eu lhe disser alguma coisa, aquilo é a verdade. Sempre tentei viver desta maneira. E esta é a maneira que eu desejo viver e morrer, sendo honesto com qualquer um. Amém? Eu não vou continuar, mas eu acredito que tá bom, tá? Eu tinha mais algo para falar, são 10h30, eu não quero mais me prolongar. Eu vou terminar com casamento e divórcio, porque nós ouvimos casamento e divórcio, tá? Então, eu creio que para a igreja, para a noiva de Cristo, tá? Foi esclarecedor essa parte, tá? Então o irmão Brena disse assim, ó, vocês permaneçam como vocês estão, não se separem, tá? Ali estava ministros, tá? Casado 2, 3 vezes, não se separe, não deixe ela, permaneça, tá? Permaneça, tá? Permaneça, não deixe, tá? Quando eu voltar, aí, ele disse, se vocês confiam em mim, quando eu voltar, eu vou responder cada pergunta. Vamos terminar mais aqui. Casamento, divórcio, 310 e diante. Ele disse, e se a Deus, nosso Criador, foi feita a pergunta quando ele esteve aqui na terra, Jesus Cristo, casamento, divórcio, e quando o seu profeta libertador apareceu, Moisés, no Egito, para tirar os filhos do Egito, para colocá-los na terra prometida, e Jesus disse aqui que Moisés viu o povo nesta condição, e lhe concedeu carta de divórcio, porque a situação era o que era. Moisés encontrou tal. Como? Que ele permita. Deus permitiu a Moisés, esse profeta enviado ao povo, conceder-lhe esta carta de divórcio. Moisés deu carta de divórcio, Paulo deu carta de divórcio, tá? O irmão Brana deu carta de divórcio, exclusivo a Billy Paul. Tá? Aí ele diz, em 1 Coríntios, o capítulo 7, versículo 12 e 15, no profeta do Novo Testamento, Paulo, o qual encontrou a mesma coisa na igreja. E falou isso. Isso sou eu, não o Senhor. Quando perguntaram a Jesus, tá? Ele disse, por que Moisés deu carta de divórcio? Aí Jesus olhou para ele e disse, Moisés, não eu. Tá vendo? Moisés, não eu. Moisés deu carta por causa da dureza dos corações de vocês. Tá? Isso sou eu, não o Senhor. Está certo, por causa da condição de divórcio. Aí ele disse, ao princípio não foi assim. Porém, Moisés permitiu isso. E Deus reconheceu isso como justiça. Paulo também teve direito, quando encontrou sua igreja nesta condição.
313. Agora creiam que isto é verdade. E creia que isto vem de Deus. E pela vindicação de sua nuvem, sua mensagem, que trouxe até aqui, não devia Deus sobre a montanha permitir-me fazer a mesma coisa? Permitir-lhes continuar da maneira que estão? E não mais fazer isso? Tá? Vão com suas esposas e vivam em paz, porque a hora é tardia. A vinda do Senhor está próxima. Nós não temos tempo para analisar estas coisas. Não ousem fazer isso novamente. Estou falando somente à minha congregação. Porém, se você está casado, e Deus testificou-me disso na montanha, que eu poderia dizer isso, tá? Uma revelação sobrenatural, por causa da abertura dos 7 selos, e esta é uma questão na palavra de Deus, permite que continuem como estão, e não pequem mais. Tá vendo? Coisa boa. Ao princípio não foi assim. Isso mesmo, não foi assim e não será no final. Porém, sob as condições modernas, como servo de Deus, eu não me chamarei seu profeta. Porém, creio que talvez, se não fui enviado para isso, estou assentando uma fundação para ele quando ele vier. Jesus. Deste modo, sob as condições modernas, eu lhe ordeno ir para o seu lar, com sua esposa agora. Se você está satisfeito com ela, viva com ela. Crie seus filhos na demonstração de Deus. Porém, Deus tenha misericórdia de você, se alguma vez fizer isso novamente. Ensine seus filhos a nunca fazerem uma coisa como essas. Crie na demonstração de Deus. E agora que você está como está, vamos agora, à hora adiantada da tarde em que estamos vivendo, e prossigamos para o alvo, pelo prêmio da soberania, vocação em Cristo, aonde todas as coisas são possíveis. Amém? Aí ele diz, em 319, ele disse, Deus, ele está orando agora. Ele disse, Deus, eu rogo que as pessoas vão para casa, estando agradecida de que Deus lhe tenha concedido esta graça. Eu somente falei isso, Senhor, por permissão. E somente digo isso por permissão, Senhor. E que as pessoas estejam tão agradecidas que nunca tente cometer esse pecado novamente. Mas estão ou não estão fazendo? Fizeram isso bem em cima das mensagens. Fazem isso bem em cima da mensagem. Ministros. Tá? Isso são os ministros usar. Tá? Imprudentemente. Ó Deus, tenha misericórdia. E que as pessoas estejam tão agradecidas que nunca tente cometer este pecado novamente. E que elas nunca tente cometer qualquer pecado. Mas ama-te de todo o coração, Senhor. Torna essas famílias felizes. E que crie e eduque seus filhos na demonstração de Deus. 323, ele disse, vamos ficar de pé. Eu digo isso agora de modo que os ministros entendam. Isto é para os que seguem esta mensagem somente. Amém. Olha como o irmão Brana termina. Tá? Olha o tamanho da coisa. O irmão Brana diz, né? 323. Eu digo isso agora de modo que os ministros entendam. Isto é
para os que seguem esta mensagem. Então, se não seguem, irmão, eles vão fazer, vão continuar a fazer, tá? Entenderam? Eles vão continuar fazendo exatamente isso, tá? Exatamente contrário à palavra de Deus. Amém? Então, Deus abençoe. Coisa está pegando. Deus abençoe os irmãos de Novo Hamburgo. Fortaleza tem bastante conexão. Cada dia mais está aumentando, né? Deus abençoe, né? Fortaleza. Eu sei que a gente fica nervoso. Porto Alegre, né? Niterói, Rio de Janeiro, Cachoeirinha, né? Rio Grande do Sul, tá? Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Né? Deus conceda ao irmão André uma boa prova. Ele vai fazer uma prova agora à tarde. Deus abençoe a ele. Vamos fechar os nossos olhos. Maravilhoso e bondoso Pai Celestial, no nome soberano do Teu Filho, nós somos gratos esta manhã, porque, Senhor, o Senhor sabe, eu permaneci somente com o que o profeta está falando, com o que ele disse. Eu simplesmente li as mensagens que ele pregou, ó Deus, e que está nas mãos dos irmãos, Senhor, e das irmãs. E nós estamos fechando, porque nós, Senhor, ouvimos a mensagem de casamento e divórcio, e muitas perguntas tinham me vindo a esse respeito. E no nome do Senhor Jesus Cristo, eu não respondi nenhuma, Senhor. Claro, quem respondeu foi o teu servo, o teu profeta. Então, no nome soberano de Jesus, que nós possamos ser humildes e verdadeiros, e amarmos uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Faz isso nos nossos corações. Mais uma vez, abençoe o irmão André, abre sua mente para esta prova. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, aos irmãos mais uma vez no Guaíba, Senhor, ali, o Senhor, a irmã Terezinha, seu esposo, ó Pai, irmã Margarida, seu esposo, irmão Jandira, irmã Cleonice, Senhor, ó Deus de misericórdia, ó Deus, toma em tuas mãos a irmã Joyce, irmã Márcia, ó Senhor, irmã Rosiane, no nome de Jesus Cristo, toma os esposos delas, no nome poderoso de Jesus, nós te pedimos esta manhã, toma os amados irmãos ali, Senhor, ó Pai, lembra-se do irmão Ramires, do irmão Dario, do Joel, lembra, Senhor, amado e querido, ó Pai, do irmão Noé, do irmão José, toma cada um deles nas tuas mãos, pastor Levi, ó Deus amado e querido, toma em tuas mãos os internautas, os que estão nos assistindo, teve a humildade de estar nos assistindo esta manhã, toma em tuas mãos, seja o Senhor com eles, para a honra e glória do teu eterno amor. Eu te peço e te agradeço aos irmãos lá em Vaza Alegre, toma em tuas mãos, Senhor, ajuda, Senhor, dá força ali, Senhor, ao irmão Chaga, sua esposa, ó Deus, toma em tuas mãos, Senhor, ó Deus, toma ali os seus netos, toma em tuas mãos, Senhor, o Jefferson, Senhor, o Edivan, toma em tuas mãos, o Senhor o ajude a cada um, Pai, ó Deus, a esposa do pastor Cício, a irmã Bia, toma ali em Iguatu, no nome poderoso de Jesus, aqueles que não puderam vir agora esta manhã, ajuda, Senhor, dá força nos seus corações, no nome precioso de Jesus Cristo. Deus abençoe a vocês, irmãos, tá? E até às 17 horas, no nome de Jesus.